Olá, feliz ano novo e por favor, inscreva-se. Por favor, inscreva-se. O caso ocorre nos Estados Unidos em 1982. João David Gosch, conhecido como Johnny, tinha 12 anos na época em que desapareceu do bairro de sua família em Iowa. Ele morava com os pais, João e Noreen Gosch, sendo o filho mais novo. Em 1982, ele era um estudante da 7ª série, visto como um garoto amigável. Ele jogava futebol americano júnior e praticava karatê. Johnny também tinha forte independência e responsabilidade além da sua idade. Ele começou a trabalhar meio período como entregador, distribuindo jornais todas as manhãs em seu bairro. No verão de 82, Johnny já trabalhava naquela rota de entrega de jornais há quase um ano inteiro e era considerado um entregador confiável pelo seu gerente de rota. Ele havia acabado de vencer um concurso de vendas de novas assinaturas e ganhou como prêmio um passeio de avião por sua cidade natal. Era conhecido como filho atencioso. Algumas fontes dizem que, com o que ganhava, Johnny às vezes comprava uma única rosa para levar para casa à sua mãe como um pequeno gesto de carinho. Como a rota de entrega de jornais do Johnny exigia que ele carregasse pacotes pesados de jornais de domingo, seus pais normalmente estabeleceram uma regra de que um adulto deveria acompanhá-lo nas primeiras entregas. Durante a semana, Johnny entregava jornais após a escola, mas aos domingos, ele e o pai saíam antes do amanhecer para garantir que as edições de domingo chegassem a tempo. Mas Johnny nem sempre gostava da supervisão de um adulto e, apesar da pouca idade, insistia em fazer sozinho as entregas dos jornais de madrugada. E ele queria provar que já era suficientemente velho para fazer isso sozinho. Na noite de sexta-feira, antes de desaparecer, Johnny teve um pequeno encontro que mais tarde pareceu bastante estranho para sua mãe. A família Gosch foi a um jogo de futebol americano em uma escola local em 3 de setembro de 1982. Durante o jogo, Johnny foi comprar pipoca, mas não voltou imediatamente. Após alguns minutos, seu pai o encontrou embaixo das arquibancadas do estádio. Em conversa com um policial à paisana, o policial aparentemente havia chamado Johnny para ir falar com ele sozinho. Quando os pais de Johnny o questionaram sobre por que ele fez isso, Johnny respondeu dizendo que ele era um policial. "Você não tem que fazer o quê?" ele disse. A mãe achou estranho que um policial chamasse seu filho de 12 anos para conversar em particular, sem um motivo claro. Na época, a família não levou esse assunto adiante. Naquele fim de semana do Dia do Trabalho, Johnny estava concentrado em suas tarefas de entrega de jornais e, no dia 5 de setembro, ele tinha a edição de domingo para entregar. Nas primeiras horas da manhã, Johnny acordou antes do amanhecer, como fazia frequentemente, para iniciar a rota. Embora Johnny normalmente acordasse seu pai para ir com ele em suas entregas de domingo, naquela manhã em particular, Johnny decidiu sair sozinho. Por volta das 5h45, enquanto sua família dormia, Johnny saiu de casa em silêncio, com seu carrinho vermelho Radio Flyer e a Dachshund, miniatura Gretchen. O destino de Johnny era o ponto de entrega dos jornais, 2 quarteirões de casa, perto de uma igreja metodista unida. Essa era a esquina onde o caminhão de entrega deixava os pacotes de jornais para os entregadores do bairro pegarem. Johnny caminhou a curta distância até o local de entrega. Outros entregadores de jornal da região chegavam para pegar seus jornais ao mesmo tempo. Entre eles estava um amigo de Johnny de 15 anos, chamado Mike, que também tinha uma rota na região. Os 2 garotos conversaram rapidamente enquanto aguardavam o caminhão que descarregou os jornais logo após as 6 horas. Johnny e Mike ajudaram-se a carregar seus pacotes nos carrinhos, como sempre. Um homem em um carro parou ao lado da calçada, perto do ponto de entrega. Mais tarde, Mike afirmou que o veículo era um Ford Fairmont, bicolor, dirigido por um homem corpulento de meia idade. Esse homem pediu ao Johnny informações para chegar a uma rua local. A presença desse homem pareceu um pouco estranha para os garotos, considerando que era de madrugada. Johnny conversou rapidamente com o estranho pela janela do carro, explicando como chegar à rua que ele procurava. Depois que o homem foi embora dirigindo,
Johnny voltou a falar com Mike. Ele disse que havia algo estranho sobre esse homem e toda a situação em que ele estava, e isso fez com que ele quisesse começar sua rota imediatamente. Depois de carregar seus jornais, Johnny disse aos amigos que ia começar a entregar e que os alcançaria depois. Mais tarde, ele partiu puxando seu carrinho com Gretchen trotando ao seu lado. Os demais entregadores terminaram no ponto e foram cada um para seu lado. Ninguém percebeu que, em poucos minutos, algo terrível estava prestes a acontecer na rota de entrega de jornais de Johnny. Apenas alguns instantes depois que Johnny saiu do ponto de entrega de jornais, testemunhas viram um homem desconhecido seguindo Johnny de perto. Uma das testemunhas, que estava acordada no bairro naquela manhã, era um advogado local de 42 anos chamado John Rossi. John Rossi disse que o homem no carro deu a volta no quarteirão e parou de novo para pedir direções ao Johnny, como se ainda estivesse confuso e percebesse que o encontro era estranho. John tentou anotar a placa do carro enquanto a conversa acabava e o veículo se preparava para sair. Infelizmente, ele não lembrou a placa completa. O homem misterioso no carro Ford acabou indo embora e Johnny continuou seu trajeto. Mas enquanto ele seguia pela rua, outro vizinho ouviu algo alarmante. Um morador próximo ainda estava na cama, quando ouviu o barulho de uma porta de carro batendo, seguido pelo ronco de um motor. Por volta das 6h15, esse vizinho viu pela janela um Ford Fairmont, acelerando de forma errática para o norte, afastando-se do local onde o carrinho de Johnny seria encontrado. Depois disso, a fiel Dachshund de Johnny, Gretchen, voltou sozinha para a casa da família Gosch. E por volta das 7h da manhã, os clientes da rota de Johnny começaram a perceber que seu jornal de domingo ainda não havia chegado. Isso não era nada parecido com Johnny, e seus pais perceberam que algo estava muito errado. O pai de Johnny se vestiu e saiu para procurar o filho na rota, refazendo o caminho habitual onde Johnny estaria entregando os jornais. Não muito longe de casa, ele fez uma descoberta sombria. Encontrou o carrinho vermelho de Johnny abandonado em uma rua lateral. Espalhados por perto no chão, estavam alguns elásticos que Johnny usaria para embrulhar os jornais. Não havia sinal do próprio Johnny. O pai percebeu imediatamente que seu filho provavelmente havia sido levado da rua. Ele correu de volta para casa com a notícia devastadora. A mãe, então, ligou para o departamento de polícia por volta das 8h30 da manhã para informar que seu filho estava desaparecido e que ele poderia ter sido sequestrado. Policiais foram enviados ao local e o primeiro patrulheiro chegou em 1 hora para iniciar a investigação. Naqueles momentos frenéticos, os vizinhos juntaram-se à busca, espalhando-se para procurar pistas de Johnny. Além do carrinho abandonado e de poucas lembranças das testemunhas sobre um homem no carro, não havia pistas imediatas. Sem sangue, roupas rasgadas ou gritos de socorro, Johnny simplesmente desapareceu sem deixar vestígios. A investigação já ocorria, segundo a mãe de Johnny, Noreen. Ela disse que um policial só chegou cerca de 45 minutos após sua ligação para o 190. Ela achou isso incrivelmente frustrante. Eles consideraram o sumiço de Johnny como desaparecimento infantil e relutaram em classificá-lo como sequestro no primeiro dia, pois não havia corpo nem pedido de resgate. Alguns policiais, inicialmente, se perguntaram se Johnny poderia ter fugido ou simplesmente se perdido, uma suposição que enfureceu seus pais. E então, a mãe e o pai de Johnny tomaram providências por conta própria, poucas horas após o desaparecimento de Johnny. Eles reuniram amigos, vizinhos e voluntários para buscar em parques, campos e esconderijos da região. Dezenas de pessoas se juntaram à busca. A polícia participou dessas buscas até certo ponto. Mas apesar desses esforços extensivos a pé, nenhum sinal de Johnny foi encontrado naquele dia. À medida que as horas se transformaram em dias, o departamento de polícia começou a levar o caso mais a sério. Logo, as autoridades reconheceram publicamente que provavelmente havia crime envolvido. A classificação do caso de Johnny foi alterada de pessoa desaparecida para provável sequestro e o FBI foi notificado para ajudar. Os investigadores
reuniram depoimentos e fizeram uma descrição do homem visto com Johnny, corpulento, meia-idade, dirigindo um Ford Fairmont, azul de 2 tons. Divulgaram regionalmente um retrato falado do suspeito e alerta sobre o veículo. Mas sem um número de placa ou nome, a investigação ficou limitada. O advogado, que viu o veículo, passou por hipnose para tentar lembrar a placa com sucesso parcial. As placas que João Rossi lembrou sob hipnose foram investigadas. A polícia checou os registros de placas do condado de Warren. Parecia promissor, mas essa pista não levou a nenhum suspeito óbvio. Nenhum morador local tinha esse carro ou correspondia à descrição, sugerindo que o veículo e o suspeito podem ter vindo de fora da comunidade. O caso logo atraiu uma intensa cobertura da mídia em Iowa e além. Em meados de setembro de 1982, as autoridades locais estavam analisando dicas de todo o estado, enquanto pessoas ligavam relatando qualquer avistamento de um garoto que correspondesse à descrição de Johnny. Uma das primeiras e mais intrigantes pistas surgiu alguns meses após o desaparecimento de Johnny, quando uma mulher em Oklahoma relatou um possível avistamento em março de 1983. Essa testemunha contou à polícia que foi abordada por um garoto angustiado que gritou por ajuda antes de 2 homens o arrastarem para longe. O garoto teria gritado: "Eu sou Johnny Gosch." Enquanto ele era arrastado, ela chamou a polícia, mas quando chegaram, os envolvidos já tinham ido embora. Isso deu à família esperança de que Johnny ainda pudesse estar vivo, mas também angústia ao imaginar que ele era levado de um lugar a outro pelos sequestradores. Depois disso, surgiram várias outras pistas. Testemunhas em outros estados afirmaram ter visto um garoto parecido com Johnny na companhia de adultos suspeitos. Mas, novamente, nenhuma dessas aparições foi comprovada. Os investigadores seguiram todas as denúncias, chegando a viajar para outros estados, mas toda pista promissora terminava em beco sem saída. Com o caso se estendendo até 1983, a ausência de provas ou suspeitos gerou grande frustração. A polícia não divulgou publicamente suspeitos, pois não havia ninguém identificável para acusar. E em 1984 aconteceu de novo. No dia 12 de agosto de 1984, outro jovem entregador de jornais, Eugene Martin, de 13 anos, desapareceu em circunstâncias muito semelhantes enquanto entregava o Des Moines Sunday Register no lado sul da cidade. Isso ocorreu 2 anos após o sequestro de Johnny. Eugene sumiu de manhã cedo durante a entrega de jornais e, novamente, não houve testemunhas do crime. Os paralelos entre esses 2 casos eram inconfundíveis e levantaram temores de que um sequestrador de crianças em série estivesse à solta. A mãe de Johnny suspeitou imediatamente que o mesmo autor era responsável tanto pelo seu filho quanto por Eugene. A mídia nacional notou o padrão em uma atitude inédita. Na época, as fotos de Johnny e Eugene eram exibidas juntas nas caixas de leite. Eles estavam entre as primeiras crianças na história dos Estados Unidos a terem seus casos de desaparecimento divulgados em fotografias nas caixas de leite. Essa prática rapidamente virou um fenômeno cultural na busca por crianças desaparecidas. Apesar desse aumento na conscientização e das centenas de novas pistas que surgiram após o desaparecimento de Eugênio, os investigadores não conseguiram encontrar evidências concretas ligando os 2 casos. Em março de 1986, um terceiro garoto de Des Moines sumiu, Mark Allen, 13 anos. Ele desapareceu à noite em casa e não era entregador de jornais. A mídia inicialmente agrupou o caso de Mark com o de Johnny e Eugênio como um possível trio de sequestros relacionados. No entanto, os detetives não conseguiram estabelecer um elo comum de suspeitos entre os 3 casos. Após esforços exaustivos, a conclusão oficial foi que nenhum vínculo definitivo pôde ser comprovado entre Mark, Eugênio e Johnny. Podem ter sido crimes coincidentes, de imitadores ou conectados de formas que a polícia não conseguiu comprovar na época. Sem autor identificado, a verdade seguia desconhecida. Enquanto isso, a família de Johnny se recusava a deixar o caso ser esquecido. Com o tempo,
Os pais de Johnny contrataram detetives particulares para seguir a busca após o fim dos esforços oficiais. Entre eles estavam figuras conhecidas como o detetive aposentado de Nova York, Jim Rothstein, e o ex-chefe do FBI em Los Angeles, Ted Gunderson. Ambos os homens se interessaram pelo caso de Johnny e ofereceram sua experiência. Em 1985, a família de Johnny sofreu uma reviravolta ao ser vítima de uma farsa cruel. Roberto Herman Mayer, segundo de 19 anos de Michigan, contatou a família, alegando ter informações sobre Johnny e escreveu usando um pseudônimo. Roberto alegou que era a guarda de uma gangue de motoqueiros que havia sequestrado Johnny e o outro garoto, e que os dois tinham sido vendidos para uma rede de escravidão infantil. Ele se ofereceu para devolver Johnny em troca de dinheiro de resgate. Primeiro, ele pediu 10 mil que a família de Johnny pagou, mas depois exigiu mais 100 mil. O FBI logo se envolveu e rastreou as comunicações de Robert em uma operação secreta. Robert foi preso na fronteira entre Estados Unidos da América e Canadá. Ele acabou confessando que sua história era inventada e que não tinha nenhuma ligação real com o desaparecimento de Johnny. Robert foi acusado de fraude. Esse incidente foi um retrocesso doloroso. Mesmo após investigações, reuniões da Força Tarefa e reportagens em programas como Os Mais Procurados da América, a identidade dos sequestradores de Johnny seguia um mistério. No fim dos anos 80, a investigação já havia praticamente acabado, embora o caso nunca tenha sido oficialmente encerrado. A polícia reconheceu que reuniu poucas evidências. Faltavam provas sólidas para acusar um suspeito sem uma conclusão oficial. Diversas teorias surgiram ao longo dos anos para explicar o que aconteceu com Johnny. A teoria mais conhecida é a de sua mãe. Noreen acredita que ele foi sequestrado por uma quadrilha sofisticada envolvida em tráfico de crianças. Desde o início, a mãe de Johnny, Noreen, rejeitou publicamente a ideia de que seu filho foi levado por um sequestrador solitário e oportunista. Em vez disso, ela se convenceu de que Johnny foi alvo e vendido para o mundo obscuro do tráfico. Essa crença foi reforçada por informações reunidas por ela, através de investigadores particulares e investigações próprias que apoiavam a teoria do tráfico. Aconteceram fatos incomuns. Em 1989, o prisioneiro de 21 anos, Paulo Bonassini, em Nebraska, fez uma afirmação chocante. Ele alegou que havia sido forçado, quando adolescente, a participar do rapto de Johnny como parte de uma rede de tráfico. Paulo era condenado por crimes sexuais e tinha problemas de saúde mental. Ele deu um depoimento detalhado ao advogado e depois ao juiz, relatando como um grupo poderoso sequestrava e vendia crianças. Segundo Paulo, Johnny foi levado para essa rede e transportado entre estados. Ele foi submetido a coisas horríveis e controlado por pessoas de alto perfil. Paulo identificou pessoas que, segundo ele, lideravam o grupo. Noreen se encontrou com Paulo e achou seu relato convincente, observando que ele sabia até mesmo de características distintivas sobre Johnny que não haviam sido divulgadas ao público, como detalhes de uma marca de nascença e uma cicatriz. Porém, as autoridades policiais questionaram oficialmente a história de Paulo. O FBI e a polícia investigaram, mas não encontraram evidências que comprovassem as alegações. O próprio irmão de Paulo chegou a afirmar que ele estava em Omaha na época em que João foi levado. Nenhuma acusação se baseou nas declarações de Paulo, mas o testemunho dele, mais tarde, passou a fazer parte de vários livros e documentários que exploravam a possibilidade de uma rede nacional de exploração infantil ligada ao caso. 15 anos após o desaparecimento de Johnny, outro evento reforçou a teoria do tráfico. Em 1997, a mãe de Johnny revelou publicamente que ele a visitou secretamente. Segundo a mãe, Johnny, com 27 anos, apareceu na porta do apartamento dela às 2h30 da manhã. Numa noite, em março de 1997, ela afirmou que Johnny estava acompanhado por um homem que ela não conhecia, segundo ela. Ele confirmou que realmente estava vivo, mas havia sido mantido em cativeiro em uma rede por muitos anos.
Ela disse que Johnny lhe contou que finalmente havia escapado, mas que ainda corria grande perigo. Ele agora estava vivendo sob uma nova identidade e não podia voltar para casa permanentemente. Isso parecia ser para proteger a si e sua família de represálias. Noreen afirmou que o reencontro emocionante durou apenas um breve momento e que Johnny foi embora novamente, pedindo para ela não contar a ninguém por um tempo. O pai de Johnny expressou dúvidas sobre a visita, declarando publicamente que não tinha certeza se isso realmente aconteceu. A polícia foi informada da afirmação de Noreen, mas sem provas não pôde verificá-la. O homem que afirmava ser Johnny poderia ter sido um impostor, aproveitando-se da esperança de uma mãe enlutada. No entanto, Noreen insiste que era realmente seu filho e que ele saiu brevemente do esconderijo para vê-la. Essas teorias ganharam ainda mais força em 2006, quando, do nada, Noreen recebeu um pacote em sua casa que continha várias fotografias perturbadoras. As imagens mostravam 3 meninos amarrados, amordaçados e apavorados. Numa foto em preto e branco, um garoto da idade de Johnny, nos anos 80, aparece amordaçado, amarrado e com uma queimadura visível no ombro. Noreen achava que o garoto da foto era Johnny. Ela entregou as fotos às autoridades para análise. A polícia rastreou algumas imagens até um caso na Flórida e concluiu que eram fotos de abuso não relacionadas, vindas de uma investigação anterior. No entanto, uma das fotografias não pôde ser identificada de forma conclusiva e pode ser legítima até hoje. A origem dessa imagem não está totalmente explicada. A mãe de Johnny encara a entrega anônima das fotos como prova ou pista de que ele foi realmente traficado. A polícia alertou que não há confirmação de que o garoto da foto seja Johnny e destacou que pode ser apenas uma brincadeira cruel ou trote da internet. Há também teorias mais simples além do tráfico. Alguns investigadores e jornalistas acham que Johnny pode ter sido vítima de um agressor oportunista, sem ligação com uma quadrilha maior. Mas por mais de 4 décadas, o caso de Johnny gerou inúmeras pistas e hipóteses. Nenhuma conseguiu responder claramente quem levou Johnny e o motivo. A mãe dele continua acreditando que ele pode estar vivo em algum lugar, vivendo em segredo,